Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, que vos falo mais uma vez, venho aqui dar continuidade ao nosso trabalho de resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A gente está como um grande videogame, estamos passando de fases, chegamos à fase 4, estamos chegando ao módulo 4, a primeira semana do módulo 4. Curiosamente, galera, na semana que se celebra a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, o assunto escolhido dessa vez foi o primeiro reinado, que se inaugura logo após a nossa suposta independência. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre a resolução do PET, eu queria que você olhasse aí para cima e lembrasse que esse projeto faz parte de um amplo e mais audacioso propósito que vocês estão ajudando demais a construir o grupo Escola Online. O Escola Online, para quem não conhece, vem aqui ver, é um projeto onde eu e vários outros professores estamos disponibilizando para você, meu aluno, minha aluna, nas mais variadas redes sociais, né? Você encontra no Twitter, no Facebook, no Instagram. E por falar em Instagram, galera, novidade boa. Para você que ainda não se inscreveu lá no nosso Instagram, aproveita, porque agora, todo início de semana, a gente vai disponibilizar para você no Instagram o cronograma, o horário que as aulas serão disponibilizadas para você aqui no YouTube. E claro, quando eu falo no YouTube, você, meu caro, você, minha cara, que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, porque isso nos ajuda demais. Ok? Então, para a gente começar a nossa resolução, vamos rodar a nossa tradicional vinhetinha? Roda a vinheta. Bem legal, né? Ah, mas antes que eu me esqueça, para você que está me assistindo essa semana, em especial no sábado, dia 12 de setembro, eu e todos os professores da equipe Escola Online estaremos fazendo para você uma live no YouTube, onde você vai encontrar lá esse linkzinho e você vai tirar dúvida, vai conhecer os professores de perto. Estamos abertos a perguntas para falarmos sobre educação nesse tempo de pandemia. Ok? Então, galera, aproveita, marca aí, a gente vai concorrer. Do mesmo jeito que tem Jorge e Matheus, terá Charles e Matheus. Do mesmo jeito que tem Simone e Simária, terá Simone e Leonora. Duplas que vão bater de frente com essa moda sertaneja. Mas, galera, brincadeira à parte, vamos rodar as questões? Beleza, galera? Olha lá. Primeiro temos um texto aqui falando sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado, galera, vejam vocês, é aquele período que se inicia com a nossa suposta independência em 1822 e ele prorroga-se até 1831 nas mãos do nosso grande herói Dom Pedro I. Tá? Eu tenho uma certa preguiça com Dom Pedro I, mas eu vou falando com vocês. O primeiro reinado teve início com a independência brasileira declarada no dia 7 de setembro, para quem de repente aproveitou o feriadinho de 1822. Mas ainda era necessário consolidar a mesma no país. Dom Pedro I garantiu o fim das lutas provinciais rebeldes, que eram contrárias à autonomia política do Brasil. Vejam que haviam portugueses que moravam aqui e que não queriam reconhecer a nossa independência. Tá? O Brasil obteve o reconhecimento internacional por parte da Inglaterra, Estados Unidos, México e Portugal, com mediação da Inglaterra. Então vejam que para Portugal reconhecer a nossa independência, não foi só puxar a espada, como diriam os românticos, e gritar independência ou morte. Tem que rolar um faz-me rir. Então vejam, nesse acordo, o Brasil pagaria uma indenização a Portugal. Não sei se muita gente vai lembrar, mas o Brasil teve que pagar, galera, a quantia de 2 milhões de libras. Era dinheiro pra caramba. Então o Brasil nasce independente politicamente de Portugal, mesmo que a gente vai discutir isso, mas a gente já nasce com uma dívida externa com a Inglaterra, que ela empresta 2 milhões para pagarmos a independência a Portugal. Além de ceder,
o título de imperador honorário no país a Dom João VI e não incentivaria as colônias portuguesas na África a lutar pela independência. Então você tem que conceder o título ao Dom João, que seria o nosso inimigo, e não estimular outras colônias portuguesas que estivessem na África a fazerem o mesmo que o Brasil. O período monárquico, é caracterizado por rupturas lentas e graduais, buscando a conciliação sem radicalizações. Nas políticas sociais e culturais, observamos vários elementos de continuidade. Porque faz essa pergunta na sua cabeça. Com a independência, o Brasil deixou, quer dizer, o Brasil ficou livre mesmo? Galera, a gente fica livre de Portugal com o português no poder. Quase toda nação, toda colônia que aqui na América estava, quando se emancipa, opta por uma república. O Brasil insiste em monarquia. Com a independência, pobre deixou de ser pobre, escravo deixou de ser pobre. Então vejam, galera, que você continua dando privilégios à elite. Perfeito? As instituições brasileiras sólidas e moralmente contra a radicalização e a fragmentação, de certa forma, impediram o avanço de mudanças desejadas pela sociedade em romper com o equilíbrio da ordem. Então muita gente questiona que se a nossa independência ela foi muito mais um acordo entre pai e filho, Dom João e Dom Pedro, do que propriamente uma ruptura como a gente esperava. Ok? Dom Pedro I elabora a primeira Constituição brasileira nesse ponto de tensão social, onde o objetivo era manter a ordem, a hierarquia social e política, sem liberdades, além de conservar a propriedade, a unidade territorial, o tráfico de escravos, a escravidão, o distanciamento da participação política dos excluídos da sociedade da Constituição de 1824, que eram esses. Então vejam, antes de eu falar quem estava excluído, repara que eu quero manter aquele território imenso, quero manter a escravidão, quero manter de fora segmentos da sociedade que não eram vantajosos. Por quê? Olha quem que eu vou excluir. Mulheres que não podiam votar, escravos, indígenas e homens pobres. Por quê? Porque nessa época, galera, o voto ele era censitário. Só votava quem tinha renda. E a visão da agricultura para o progresso no sistema do plantation. Então o Brasil se mantém naquela linha agroexportadora. Então não há tanta ruptura. O sentido de nação e liberdade está relacionado no ideal de unidade dos interesses das elites, na garantia de uma continuidade cultural, política e econômica hegemônicas na sociedade. Então, galera, a ideia de nação nossa é muito diferente. A gente comemora o 7 de setembro, mas com muito pé atrás. As elites brasileiras, então vejam que como a gente viu, só podia votar quem tinha renda. Então as elites brasileiras disputavam a descentralização do poder político. Por quê? Eles queriam tirar o poder do imperador, tá? E que eles tivessem um pouco mais de poder. Enquanto Dom Pedro e as elites portuguesas buscavam a centralização política. Então olha só, galera, vejam vocês, as elites, tá? O que queriam as elites brasileiras? Tá? Que de certa forma podiam votar. Eles deram a ideia da descentralização. Você dá poder para os deputados e senadores e tirar o poder do imperador. Já as elites portuguesas, elas eram o quê? Minoria, mas elas puxavam um saco de quem estava no poder. Elas colavam no Dom Pedro e falavam o seguinte, olha, não, eu sou favorável ao poder centralizado na mão do imperador. Então, enquanto os brasileiros queriam diminuir o poder do futuro imperador, os portugueses, que eram minoria, queriam dar poder, porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Tá? Fato que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte e à outorga da primeira Constituição do país em 1824. Presta atenção que quando eu falo outorga, galera, o que é outorgar? Eu estou impondo uma Constituição. Perfeito? Mas vamos lá. As classes dominantes temiam o poder central, mas tinham pavor da desordem. Por este motivo, conservadores e liberais desejavam a ordem e a escravidão e traziam a ideia do branco civilizado que era livre e proprietário de escravos. Então vejam, é um discurso muito construído pela elite. Show? Assim aceitaram a outorga, a imposição da Constituição, porque eu não sei se muita gente sabe, galera, a nossa primeira Constituição não foi a que, por exemplo, o projeto vitorioso não foi a que Dom Pedro I impôs. Porque a que Dom Pedro I impôs, galera, de 1824,
era do jeito que ele queria. Mas antes de nascer essa Constituição aqui, os brasileiros criaram uma Constituição, né, que recebeu o apelido carinhoso, não é "ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê". O apelido carinhoso dessa Constituição era a Constituição da Mandioca, porque reza a lenda que, como o voto era censitário, para você poder votar, você tinha que ganhar o equivalente a 150 alqueires de produção de mandioca. Era muito. Então, o que os caras brincavam? Que era uma Constituição, era um projeto que tiraria o poder do imperador. O Dom Pedro não aceitou esse projeto e outorgou a de 1824. E a monarquia como forma de governo, pois temiam a fragmentação do império. Por quê? Porque os nossos vizinhos todos eram república. O Brasil insiste em uma monarquia para garantir a unidade territorial. Vejam quanto o Brasil é grande, o Brasil é um país continental. A manutenção das tradições dominantes sem transformações sociais. O aumento das tensões políticas, por quê? Porque um grupo puxava saco do Dom Pedro, o outro era contra. Tá? O agravamento da crise financeira do Brasil, porque nessa época, com a independência, o Brasil não tem nenhum poder, nenhum produto em evidência, porque a cana estava embaixo, o ouro tinha que entrar em decadência, o café ainda não tinha sido muito explorado. A derrota na Guerra da Cisplatina, para quem sabe, galera, é aquela guerra onde o Brasil perde o controle sobre a Cisplatina, que é o atual Uruguai. E óbvio, né, que gerou a criação da República Oriental do Uruguai. E a questão sucessória com a morte de Dom João VI, porque quando o pai de Dom Pedro morreu em Portugal, surgiu a dúvida. Quem queria assumir Portugal? Dom Pedro? Mas se ele é herói no Brasil, como é que ele pode assumir o trono da nossa grande rival? Então, todos esses fatores juntos, tá, acabaram levando que o Dom Pedro não aguentasse a pressão. Reza a lenda que, como um time pequeno não aguenta a pressão, ele vira e pede para sair no dia 7 de abril de 1831. Tanto que ele diz: faço tudo pelo povo, porém nada para o povo. Então, Dom Pedro não aguenta a pressão. Nesse período que ele fica, né, galera, nesses quase 9 anos de governo, ele acaba renunciando e gerando um problema que é o assunto da próxima aula. Mas vamos focar nessa? O que está pedindo o nosso texto, galera? 1. Quais as principais características do primeiro reinado? Então, galera, o primeiro reinado, como eu falei, é uma forma de governo onde privilegiamos as elites, tanto que o Brasil tinha a oportunidade de implementar como forma de governo uma república. O Brasil insiste em monarquia. Então, o Brasil, na verdade, fala que o primeiro reinado ele é marcado muito mais por continuidade do que por rompimento. Olha o que eu coloquei como sugestão. Galera, o período histórico, que é o primeiro reinado, marca a implementação do regime monárquico. Repara, todos optaram por república, o Brasil monarquia. E detalhe, né? A nossa monarquia, para quem se lembra, né? Os meus bons alunos aí, a nossa monarquia ela era vitalícia, né? Você fica no poder até você quiser, ou então você ter um pequeno falecimento, e hereditária. Perfeito? Então, quando você morre, você pode passar para o filho. Então, enquanto todos eram república, o Brasil insistia em monarquia. Tá? Outra coisa, mantivemos os interesses das elites, tanto portuguesa quanto brasileira. Eram eles que ditavam regras. Tá? E, infelizmente, ao invés de modernizarmos a nossa estrutura econômica, o Brasil continua com o quê? Com uma estrutura latifundiária, agroexportadora. Lembra do plantation? Monocultura, latifúndio, escravidão. E, para piorar, nós impedimos ao máximo a participação de vários grupos. Porque quando nos foi outorgada a Constituição, implementamos o voto censitário, que é o voto que estabelece que só podem votar quem tem renda. Show? Então, galera, esse é o primeiro reinado. Não é a mudança que nós esperávamos. Show de bola. Vamos lá, galera, questão 2. O que foi outorgado em 1824? O que é outorgado? Imposto. Galera, a Constituição. Tá? Então, a gente viu, claro, o que foi outorgado a nossa primeira Constituição. Qual que era o principal objetivo do documento? Era, de certa forma, já que era imposto, manter a situação favorável ao imperador e aos seus, o que, galera? Correligionários, aos seus puxa-sacos, no português claro. Então, olha só, em 1824, foi outorgada, foi imposta por Dom Pedro a nossa primeira Constituição. Então, qual que era o principal objetivo? Foi, através dos artigos que ela havia colocado, manter a ordem vigente, como a gente viu na questão anterior, né? Excluindo a população sem renda, mantendo a elite no poder. Então, quer dizer, a ideia é de continuar e não de romper. Show? Tá? Se considerarmos o texto, o objetivo era manter a ordem, a hierarquia social e política sem liberdades,
além de conservar a propriedade, a unidade territorial, o tráfico de escravos, a escravidão, o distanciamento da participação política dos excluídos da sociedade da Constituição de 1824. Tá? Então o texto ele fala muito da ideia de quê? De manutenção da ordem e não ruptura. Beleza? Questão número 3. O que as elites brasileiras disputavam? O que eu falei, galera? Disputavam poder e eles queriam, de certa forma, impor ou fazer valer a sua vontade numa Constituição. Então, olha só, galera, eles estavam favoráveis à ideia de um projeto de lei, como eu falei para vocês, né? A nossa querida Constituição da Mandioca, é o que eles queriam que ficasse valendo, que não foi aceita. E era uma Constituição que, como a gente vê, eu tiro o poder de Dom Pedro, era o que eles sonhavam, e dou poder para os deputados, que na sua maioria eram de brasileiros. Então as elites brasileiras disputavam a descentralização do poder político no país, ou seja, diminuir a influência do poder central, no caso que seria o imperador, e aumentar a autonomia política das províncias, que são os atuais estados. Então, quanto menos poder tivesse o imperador, mais força teriam as províncias para, de certa forma, governar o Brasil, sem depender da boa vontade do nosso herdeiro português. Show de bola? Tá me acompanhando? Então segue a 4, galera, vamos lá. Qual o motivo levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? A briga de brasileiros e portugueses. Lembra, o brasileiro queria descentralizar, o português queria centralizar, fazendo o fechamento com Dom Pedro. Tipo, Dom Pedro, meu fechamento é você. E aí, galera, um queria um projeto, o outro queria outro. Como o projeto da maioria saiu vencedor, que era o projeto da Constituição da Mandioca, feito pelos brasileiros, e Dom Pedro não aceitou, o que ele faz? Ele fecha a Assembleia, não sei se muita gente ouviu falar, é aí que ocorre a chamada Noite da Agonia. É um episódio onde alguns brasileiros ficaram trancados na sala da Assembleia. Tá? Então, galera, olha lá. Vejam vocês, o motivo foi a disputa envolvendo as elites brasileiras e portuguesas, pela configuração política do Brasil. Como assim configuração? Os brasileiros queriam uma Constituição favorável à descentralização. Os portugueses eram favoráveis à centralização. Qual dos dois projetos é vencedor? O projeto português, que dá ao imperador todo o poder com a outorga da Constituição de 1824. Perfeito? Então, galera, bem tranquilo, tá? Então, só se você um dia realmente se deparar com a tal da Noite da Agonia, parece até aquelas músicas de boemia, Noite do meu bem, mas não. A Noite da Agonia foi a noite onde os deputados ficaram trancafiados na Assembleia fechada. Show? Galera, e a quinta e a última questão, o que levou o imperador Dom Pedro I a abdicar do trono? Como a gente vê no final do texto, galera, são vários fatores. Mas primeiro, você tem insatisfação política, né, de várias regiões com a sua política autoritária, porque o Dom Pedro ficou muito mais fechado com portugueses do que brasileiros. E o brasileiro fica bolado, fala, peraí, o imperador está fechado com a minoria e nós que somos maioria. Então essa ideia autoritária, essa aproximação do partido português, tá? Soma-se a isso, galera, a Confederação do Equador, que foi um movimento que questionava o poder de Dom Pedro e propunha a ideia de uma república. Nós tivemos a Guerra da Cisplatina, como a gente viu, que é quando o Brasil perde o controle da Cisplatina, que se emancipa e se torna Uruguai. Nós tivemos a morte de Dom João VI, como o texto fala, quando Portugal fica sem rei e cogitam a ideia de que Dom Pedro pudesse assumir o trono na nossa principal rival. Sem contar com o episódio que o texto não relata, que foi a Noite das Garrafadas, onde um grupo de brasileiros vai protestar contra uma festa dada a Dom Pedro por português no Rio e que vão ser recebidos literalmente a garrafadas. Há um confronto porque, enquanto o grupo queria que ele ficasse, outro grupo queria que ele metesse o pé. Então tudo isso, galera, é somado a uma crise econômica, porque nessa época o Brasil não tem riqueza. Então eu procurei, galera, compilar essa resposta da seguinte maneira. Como eu falei, a disputa política, a Confederação do Equador em Pernambuco, Guerra da Cisplatina no sul do Brasil, a crise sucessória que gerou com a morte de Dom João VI. Então, eu falei da Noite das Garrafadas em 1831. Então, são aspectos políticos que balançavam em várias regiões, tá? Galera, igual eu falei, a Confederação do Equador, Nordeste, ficou bolado. Sudeste ficou indignado com a Guerra da Cisplatina, com a Noite das Garrafadas. O Sul com a Guerra da Cisplatina. Então o Brasil ia ficando fora dos planos de Dom Pedro. E aí, galera, além disso, o Dom Pedro não tinha grana para permanecer, porque o Brasil estava embaixo,
Então tudo isso faz com que ele, em 7 de abril de 1831, resolva abandonar. E para piorar, galera, quando ele abandona, ele deixa de presente para gente um garotinho, que seria Dom Pedro II. Mas é assunto para o próximo encontro, porque na aula de hoje a gente fecha. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E galera, não esquecem, sabadão, dia 12 de setembro, live com os professores da Escola Online. Galera, meu muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus. Beijo, coração de vocês. Até mais.